Não há neutralidade. Não há neutralidade? Em que questão? Nessa questão que eu quero falar agora aqui, na nossa segunda reflexão, nesta série sobre identidade e missão. Nós estamos focando Evangelho de João, Novo Testamento, sabendo que tem Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, estamos focando João, capítulo 5 e capítulo 6, e logo não ficando fechados no capítulo 5 e 6, mas com foco a partir do capítulo 5 e 6, procurando conhecer mais de Cristo, da sua identidade e da sua missão, para que nós possamos perceber as implicações desse conhecimento na nossa própria identidade e missão, e também aprendermos sobre a capacitação do Espírito, com base na revelação das Escrituras, aprendermos mais e mais conhecer, confiar e ser satisfeitos em Jesus. Segunda reflexão, na reflexão primeira, nós focamos que aquele homem que foi curado por Jesus, o paralítico, inicialmente ele não sabia quem era Jesus. E quando nós temos em João capítulo 5, versículo 6, fala assim: Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E nós temos ali que Jesus o cura, né? Agora, quando nós olhamos para as Escrituras, percebemos que, embora a cura tenha sido um fato importante na vida daquele homem, porque há nela o potencial da melhoria da qualidade de vida em todas as áreas da vida daquele homem, ainda assim sabemos que o objetivo maior de Jesus não era simplesmente a cura. Conforme nós vemos em João capítulo 20, versículo 30 e 31, esses sinais, ou seja, os milagres que estão registrados no Evangelho de João, assim como no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, mas de um modo especial, esses sinais registrados em João, está lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31, foram escritos para que nós possamos saber que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que, crendo nele, tenhamos vida eterna. Agora, se aquele homem que foi curado inicialmente não sabia quem era Jesus, os judeus também que confrontaram Jesus em João capítulo 5, capítulo 6, vamos perceber que eles também eles eram ignorantes a respeito de Jesus e incrédulos com relação à pessoa de Jesus Cristo, a sua identidade e a sua missão. Tanto é que eles confrontam Jesus por curar no sábado. A lei no Antigo Testamento de não trabalhar no sábado. E para ele, Jesus tinha feito um trabalho ao curar no sábado. Interpretação errada da lei, onde o próprio Jesus vai confrontar em outros textos, dizendo que o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. E Jesus também vai revelar que atos de misericórdia e atos de adoração provenientes de Deus não são violações do sábado. Além disso, eles confrontam Jesus, está lá em João capítulo 5, versículo 18, versículo 19, acusando Jesus de blasfêmia, dizendo que Jesus estava se fazendo igual a Deus. Quando Jesus afirmava que Deus é o meu Pai, Jesus afirmou, então para ele Jesus estava blasfemando, se fazendo igual a Deus. Em outras palavras, rejeitando a divindade de Jesus, ele estava. E acusando Jesus de blasfêmia, eles queriam matar Jesus. E a partir daí, versículo 19 em diante de João, no capítulo 18 tem acusação, no versículo 18. No versículo 19 em diante, capítulo 5, Jesus começa a falar mais da sua identidade e da sua missão. E é interessante que eu aqui gostaria de pegar a Bíblia e ler algumas coisas. Quando Jesus, por exemplo, está falando em João capítulo 5, diz assim o versículo 18, os judeus ainda mais procuravam matá-lo porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus.
Então Jesus, versículo 19, lhes falou: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, ou seja, o Pai, o Filho também semelhantemente o faz. E quando chega no versículo 26, temos aqui um versículo muito importante para compreendermos a questão da divindade de Jesus. Ele fala assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, João 5,26, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. O Pai é autoexistente, o Pai é eterno, o Filho é autoexistente, o Filho é eterno, o Espírito Santo é autoexistente, o Espírito Santo é eterno. Por isso nós falamos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E no versículo 27, Jesus fala assim: e lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Aí nos leva a Apocalipse, capítulo 1, que foi escrito também por João. E diz o seguinte, Apocalipse, livro da Revelação, capítulo 1, fala assim, versículo 7, da parte de Jesus Cristo, ou melhor, João capítulo 1, versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu, falando sobre os verdadeiros discípulos cristãos, reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, Jesus Cristo não estava blasfemando, Ele é verdadeiramente Deus. Versículo 8 fala assim: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Se Deus Pai é o alfa e o ômega, o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo também é. Tanto é que no versículo 13 fala assim: no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. E os candeeiros aqui são as 7 igrejas no livro de Apocalipse. Filho do Homem, Daniel usa, é uma expressão ao Messias, a Jesus Cristo. Quando chega no versículo 20, fala assim: quando o vi, ou seja, João falando, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, ou seja, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, referência à eternidade de Jesus Cristo, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno, ou seja, ele tem o poder, inclusive sobre a morte e sobre o inferno. O diabo impera no inferno. Mas a autoridade acima do diabo é a autoridade do próprio Deus. Tanto é que diz as Escrituras que o diabo e todos os seus anjos serão lançados no inferno, e a morte serão lançados no Guena, no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, que é a condenação eterna. Então Jesus Cristo, ele não só tem vida em si mesmo, como ele fala no versículo 27, como o Pai lhe deu vida, lhe deu autoridade para julgar, porque ele é o Filho do Homem. Diante disso não é neutralidade. Ele mesmo que fala em João capítulo 5, versículo 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Versículo 40, contudo não quereis vir a mim, para terdes vida eterna. Não há neutralidade diante de Jesus. Ou nós cremos nele, ou nós o negamos, o acusamos de blasfemo e queremos recusá-lo, rejeitá-lo. Ou nós cremos nele, ou por causa de buscarmos a glória dos homens, nós o rejeitamos. Quem é Jesus para você? Aquele que verdadeiramente é o Deus, Filho, que tem poder para conceder a vida eterna? E que implicações isso tem no teu pensar, no teu sentir, no teu viver?
Um forte abraço.